Tentar ser bem rápido aqui, 7 minutos leva 7, já tem menos, né? Tentar não, você vai ser bem rápido. Vamos lá. Eu venho contar um pouco da minha vida. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, cresci no berço do Evangelho, fui bem instruído pela minha mãe, mas como o presbítero Anderson falou, o Isaías também comentou, os nossos olhos são perigo. Os nossos olhos são como pisar no acelerador com o farol vermelho. Aos 16 anos de idade, eu me desviei da igreja, porque comecei a olhar as coisas que a Bíblia dizia para mim que eu não deveria olhar. E eu, nesses poucos minutos, eu vou reduzir bem rápido o meu testemunho. Fui para o mundo, me relacionei com muitas mulheres, tive muitos amigos, participei de muitas baladas, fiz muitas coisas erradas. Mas para a honra, para a glória e louvor do Senhor, Ele me trouxe de volta. Eu não vou contar o meu testemunho, porque ele é bem extenso. Eu fui no fundo do poço, mas o Espírito Santo de Deus segurou a minha mão e me levantou. Eu quero aproveitar, jovens, esses poucos minutos para dizer para vocês que vocês são muito valiosos na mão de Deus. Vocês são muito preciosos na mão de Deus. O mundo pode querer que vocês pensem diferente, mas o pensamento de vocês é lindo. Muitos estavam no grupo de adolescentes, hoje estão nas universidades, mas foi a vida de vocês que transformaram a minha vida. O mundo pode dizer lá fora que sexo antes do casamento é normal, mas vocês me ensinaram que não é normal. Vocês me ajudaram a enxergar pelo lado espiritual. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, e eu quero reduzir esse minuto dizendo para você: confie em Deus, seja perseverante, jovens. Peça a Deus, ore, peça a Deus aquilo que você deseja, porque vocês são rosas no jardim de Deus. Vocês são jardineiros responsáveis. E o jardineiro de Deus não é o jardineiro do mundo. O jardineiro de Deus, jovens, não precisa de experiência, precisa somente entregar a vida e confiar em Deus, porque Deus entregará as rosas do jardim deles para que vocês cuidem. Jovens, não confiem nos homens bonitos, os jovens bonitos que têm uma boa fala, um bom chapéu, como diz no mundo. Confie em Deus, peça a Deus, esteja sensível para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quando eu fui confiar no homem e deixei de confiar em Deus, eu fui decepcionado, eu fui traído e não tenho vergonha de dizer isso. Quanto mais eu confiei em uma mulher que dizia que orava comigo, que estava comigo, Isaías, presente comigo em oração, na verdade, Isaías, quando não estava mais dando sexo para ela, porque Deus já estava trabalhando na minha vida, ela já estava com outro. Mas sabe o que eu aprendi, jovens, com essa experiência? Que o homem pode me trair, mas Deus nunca vai me trair. Confie em Deus, entregue seu relacionamento a Deus. Tem muitas coisas muito mais valiosas que um beijo na boca. É um abraço, é um sorriso, é uma conversa, é o choro pelo sonho colocado na presença de Deus. Eu tenho a minha noiva aqui, Juliana, ela sabe. Tem horas aí, como você comentou, que o desejo do homem, a necessidade, ela aperta. O Jair me ensinou e eu faço isso, às vezes eu arranho a parede. Mas vale a pena, jovens, vale a pena, porque a gente tem o que é mais precioso dentro de nós. Sabe o que? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. E para terminar as minhas palavras, eu quero deixar um versículo que se encontra no livro de João, 1 João, capítulo 12, 14. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Como eu tenho menos de um minuto, meninas, não entreguem a vida de vocês, não entreguem o coração de vocês para qualquer homem. Esse homem tem que ser um homem de oração, um homem de jejum, um homem que lê a palavra de Deus, porque só um homem com esses princípios, ele vai valorizar você, ele vai fazer a sua rosa florescer. E jovens, procurem jovens de oração, procurem jovens que buscam a presença de Deus, que usam as suas bocas, os seus lábios, os seus olhos, a sua vida para louvar e agradecer o nome de Deus. Sabe por quê? Porque tem um momento na vida que o jardineiro precisa de ajuda, e a rosa vai passar a ajudar o jardineiro. Por isso é importante a gente deixar sempre no centro do nosso relacionamento Deus. A nossa vitória está em confiar em Deus.
e ter certeza que quando a gente pede a Deus, pode arrancar a parede, mas vai valer a pena. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O fato de pensarmos constantemente em sexo, sendo ainda virgem, significa que não sou mais virgem moralmente? Depende. Se esse pensamento for constante e leva à ação, sim. Se for um pensamento simples, não. Eu respondo essa pergunta com o que Lutero sempre falava. É inevitável um pássaro voar sobre a minha cabeça, mas eu não posso deixar de fazer ninho sobre ela. Então o pensamento é inevitável. Você não pode deixar de pensar. Porém, você pode concordar ou discordar do pensamento. Por exemplo, uma moça sonhou um sonho erótico. Um rapaz aqui sonhou um sonho erótico. O sonho é inevitável, né? O sonho é inevitável. Você vai deixar de sonhar? Se você deixar de sonhar, você morre. Agora, ao acordar, você pode concordar ou discordar com o sonho. Está junto? Dúvida? Já tem respondendo? A pergunta é quase a mesma. Muitas vezes sonho fazendo sexo e acordo excitado. O que fazer? Correr no parque do rodeio, correr. Gente, se estiver, tá errado, mas tá bom. Se estiver em um relacionamento sério, que não seja um casamento, pode ter relações sexuais? A pergunta é quase igual a essa aqui, ó. Quando um casal de namorado já iniciou o sexo, o ato sexual, como fazer para parar? Vocês precisam de procurar o pastor da igreja. Pastor, já aconteceu, o pastor vai tomar as providências cabíveis, já aconteceu. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas aquele que encobre os seus pecados, nunca prosperará. Então, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tem que confessar e tem que deixar de fazer. Amém? Aplausos. O casamento jovem para evitar o sexo fora de hora é uma atitude precipitada que pode haver consequências espirituais? Como Paulo disse, melhor casar do que abrasar. Essa pergunta já foi respondida, né? Com Romanos, que ele falou sobre o que fazer se o jovem está excitado. A questão da sua forma foi respondida. Agora eu gostaria só de cumprimentar em relação a Gálatas capítulo 5, versículo 22. O último fruto do Espírito é a temperança. É você ter autocontrole. E esse autocontrole não vem simplesmente através de terapia e nem muitas vezes de exercício. O autocontrole vem pelo Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter autocontrole e não vai dar lugar à carne. Quanto ao casamento precipitado, é importante a preparação do casamento. Por exemplo, quando qual é a nossa renda familiar, ela é suficiente para manter uma família? Vamos morar de aluguel ou vou ter casa própria? Nós estamos maduramente preparados psicologicamente para assumir um relacionamento a dois, um casamento. Então também um casamento precipitado não deve acontecer. É preciso de uma preparação antes. Por isso que o aconselhamento, a questão financeira, a questão social e a questão espiritual é muito importante. Quem ama espera. Quem ama espera, não tem pressa. Olha. No serviço fui questionada a respeito de casar virgem e não conhecer o rapaz antes. Acaso não rola a famosa química? Como será no decorrer do casamento? Deve haver antes o test drive? Quem gostaria aqui de comprar um carro velho?
Agora, quem gostaria de fazer um teste? Alguém já fez um test drive num Fusca cair nos pedaços? Não. O casal, quando se propõe a casar, creio eu que os dois querem, né, ter a sua primeira vez no casamento. Se isso porventura não ocorreu, bom, isso pode ser dialogado, né, conversado antes, mas a pergunta tem que fazer um test drive? De jeito nenhum. Continua sendo pecado. Sexo antes do casamento é fornicação. Se a pessoa fez um test drive antes, o que aconteceu? Pecou. Então, se não rolar a química, bom, a química não está simplesmente condicionada ao leito, ao quarto. A química já rola, você se dá bem, vocês têm um bom diálogo. Tem jovens que acham que 80% do casamento é o sexo. E eu estou para dizer para vocês, com 17 anos de casado, que não é. É um complemento de um bom relacionamento. É um complemento, não é tudo, não é a base, não é. A gente não se dá bem em lugar nenhum. E por que vai dar bem na cama? Você acha que é lá que vai resolver os seus problemas de afinidade? De jeito nenhum. Então, é fornicação. Sai para lá do teste drive. No caso do julgamento do corpo, é errado o cuidado um pouco intenso, como a academia para a definição do corpo, bem como a depilação e procedimentos estéticos. 1000 vezes não. É o contrário. A Bíblia diz que nosso corpo é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Então você deve cuidar bem do seu corpo. Quando fala-se no julgamento do corpo, fala-se de pecado e dos excessos. Né? Talvez as pessoas do mundo, também os artistas, têm excesso de zelo no cuidado do corpo. Entra a questão da vaidade e vão ter prejuízos clínicos, prejuízos biológicos, como a cirurgia plástica exagerada, sem recomendação médica, a questão do anabolizante, né? Se usa nas academias, aí tanto contra a lei divina como contra a lei dos homens também, a questão medicinal. Mas o cuidado moderado do corpo não é pecado, deve ser recomendado. O cristão, tanto moço como rapaz, devem cuidar. Ao contrário, ninguém gostaria de uma moça relaxada, um rapaz relaxado, que não cuida do seu corpo, que não toma banho direito, que não usa desodorante, que não usa perfume. Pelo amor de Deus, irmão, o direito de Deus, no lado do Espírito Santo, você deve zelar. Rapaz, fica 3 anos para casar, quando vai casar a moça chama, vem meu amor, levanta o braço. Misericórdia, né? Aquele pulso no braço, sai pra lá que você... Ó, no meu caso, o pecado ocorreu não por desejos incontroláveis, mas sim por complexo de inferioridade. Ou seja, me senti tão bem tratada e amada que acabou acontecendo. Como a pessoa deve proceder nessa situação? Olha que situação. Primeiro, complexo de inferioridade. Queridos, ninguém aqui é menor, ou melhor ou pior do que ninguém. Então, o primeiro problema é psicológico. A pessoa tem que se autovalorizar. Dizem que até panela amassada tem a sua tampa, né? Então você vai ter que se valorizar e aguardar o momento de... Agora, ela se sentiu amparada. Sabe quem se sentiu amparado assim também? Sansão. Vocês lembram da história de Sansão? Ele até dormia nos braços da amada. Ele se sentiu amparado. E o que aconteceu? Foi sendo levado, até que ela arrumou um jeitinho de furar o olho dele. Então você tem que se sentir amparada por se sentir bem, por ter um bom relacionamento, uma boa conversa, e não só por aquele momento complexo de inferioridade. Então, no dia que você se sentir superior,
melhorar a sua autoestima, essa pessoa não vai te querer mais. Ou você não vai querer mais ela, porque você está com ela por complexo de inferioridade. Então, se você se sentir superior, acabou o relacionamento? De jeito nenhum. Então, a pessoa errou, tem que procurar um pastor, tem que se valorizar. Vocês são jovens, novos, todos bonitos, né? A mais bonita aqui é a minha esposa, que não está, mas tudo bem. Mais bonita aqui não está. A mais bonita é a minha esposa, mas não está. Vocês são todos jovens, bonitos e com certeza vão, né? Obrigado. Amém. Arrumar alguém que te valorize, não porque você é inferior, mas pela pessoa que você é. Complementando aqui, eu vou deixar uma frase aqui na pensamento aqui, a explicação do irmão antes. É o seguinte: todos aqui são imagens e semelhança de Deus. Você não é Deus, mas você também não é lixo. Você tem um valor. Todas as perguntas que vieram mediante a possibilidade do ministério foi respondida.